vale qualquer coisa para defender a democracia, até estuprar a democracia, que é isso que eles estão fazendo. A própria esposa assinando um contrato de 124 milhões de reais. Isso é um escândalo e que, infelizmente, grande parte da imprensa não coloca, né? Imagina se fosse o escritório do senador Flávio Bolsonaro. O senhor defende o impeachment de ministro do Supremo? Caso seja eleito presidente, vai tentar articular alguma mudança na legislação para devolver essa prerrogativa aos senadores? Olha, eu defendo sempre o cumprimento da lei, né? E o que está na lei de impeachment é que alguns poucos deles ali cometeram crime de responsabilidade. Isso é fato objetivo, né? Indiscutível. Agora, a partir do momento em que há uma canetada monocrática para mudar uma lei de 1950, sob o argumento de que ela está desatualizada, atropelando uma prerrogativa, uma competência exclusiva do Congresso Nacional, é um sinal de que não há normalidade institucional no Brasil e que alguma coisa precisa ser feita, né? Eu lá atrás acreditava muito numa autocontenção do Supremo, que não aconteceu, não chegou. A gente não pode ter medo, ter vergonha de discutir esse assunto, porque isso acabou virando uma pauta para a eleição de 2026. Eu tenho certeza que muitos eleitores vão cobrar de um candidato ao Senado se são favoráveis ou contrários ao impeachment de ministro supremo por causa da atuação que alguns deles tiveram e continuam tendo, né? Para mim é inadmissível, numa canetada, mais uma vez monocrática, de forma precária, você suspender uma decisão do Congresso Nacional. Foi assim, quando o Congresso Nacional derruba mais um imposto aumentado pelo governo Lula, o IOF, do cartão de crédito, imposto sobre operações financeiras, por maioria ampla no Senado e na Câmara isso é aprovado, a derrubada desse aumento de imposto, na canetada o cara vai, não está valendo imposto sim, porque aí inventa qualquer justificativa para falar que é inconstitucional. Então tudo virou pauta do Supremo hoje. Então tem que haver uma reforma sim do judiciário. Não sei de que forma exatamente isso vai para o papel, mas a classe política já entendeu que, infelizmente, falta o bom senso, pelo menos a um ministro do Supremo Tribunal Federal, que não tem limite e que se a política não tomar alguma providência e fazer com que a legislação e a Constituição voltem a ser respeitadas no nosso país, a nossa democracia vai continuar sempre sendo muito questionada, né? Porque há um discurso de defesa da democracia, né? Vale qualquer coisa para defender a democracia, até estuprar a democracia, que é isso que eles estão fazendo. Então a gente tem que resgatar esse valor, a vigência da Constituição e da legislação, porque a lei existe exatamente para isso, para evitar a tirania, para impor limites a pessoas que ousem fazer, né, o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, assim, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma vergonha. Agora, lógico que eu sentado na cadeira de presidente da República, essa vai ser uma pauta do Congresso Nacional. Eu estou falando aqui como senador, porque participo, sou cobrado por isso, todos sabem a minha opinião pública com relação a isso. Tem motivos de sobra para fazer impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Inclusive o último agora, né, uma coisa muito ruim, né? A própria esposa assinando um contrato de 124 milhões de reais de uma empresa privada. Eu queria entender qual é o serviço que ela presta para uma empresa como essa, porque é difícil explicar 124 milhões de reais, você consegue explicar, né? Quantias menores, realmente funciona, tem bons advogados, todo mundo tem problemas e tal, mas isso é um escândalo e que infelizmente grande parte da imprensa não coloca, né? Imagina se fosse o escritório do senador Flávio Bolsonaro, um contrato de 124 milhões de reais com uma empresa, né, que está em evidência hoje no Brasil. Seria um escândalo total, já tinha meu pedido de impeachment, tinha decisão do Supremo me afastando do cargo, mas como é a esposa do ministro Alexandre de Moraes, isso está ali, parece que é colocado sob sigilo, né? E eu acho muito ruim isso. Inclusive começa a haver uma proteção, eu quero falar com todas as letras desse caso do Banco Master, em que está uma demonização de um dos sócios e ninguém está falando do outro sócio. Por quê? O tal do Augusto, que é o outro sócio lá do Banco Master, que é a pessoa que, pelo menos pelo que eu saiba, pelo que eu ouço, é quem tinha a responsabilidade dentro desse banco de tratar dessas pautas que hoje são as suspeitas de ter havido corrupção, de ter havido algum problema com relação ao sistema financeiro. Só falam de um cara e não falam do tal do Augusto lá da Bahia, né, que eu sei que tem proximidade com um monte de gente da política, do PT, inclusive pessoas muito próximas do Lula, ou quem sabe o próprio Lula. Então, assim, o que está acontecendo no Brasil hoje tem que ser encarado de frente com verdade. E é isso que a minha candidatura vai trazer também, porque eu fico com nojo da forma como as coisas são blindadas aqui no Brasil, são omitidas por parte da imprensa, e esses reais problemas a gente tem que botar o dedo na ferida. Tá? Não posso ter vergonha ou ter receio de falar isso, porque eu quero acreditar que a gente vai construir um Brasil democrático de verdade daqui para frente. Já enterraram o Bolsonaro vivo, missão dada, missão
missão cumprida, aniquilamos o Bolsonaro, só que eles esqueceram que tem quase 60 milhões de filhotes de Bolsonaro em todo o Brasil, que eles não vão conseguir colocar dentro de uma jaula, colocar dentro de uma sala na Polícia Federal para ser torturado psicologicamente, mentalmente e fisicamente. Então, a minha candidatura também tem esse tom de protesto contra tudo que nós estamos vendo acontecer no Brasil e todo mundo fica assim pedindo a Deus, tipo, o que a gente faz? Qual o caminho para a gente sair dessa armadilha que está aqui armada e ninguém sabe como é que escapa dela? Então, meu nome está sendo colocado, né, com toda tranquilidade, mais uma vez. Eu sou uma pessoa conservadora, não defendo mudanças radicais assim, mas a gente precisa encarar o problema. Qual é o diagnóstico aqui? Sou um médico. Qual o diagnóstico? A doença é essa. Então a gente tem que tratar a doença deste jeito. Não adianta querer tratar um câncer dando aspirina, né, ou querer curar uma fratura exposta botando band-aid, que não vai resolver. Então a gente tem que acabar com essa era da mentira. É assim que o Lula se acostumou a governar, mentindo, e com o Flávio Bolsonaro vai ser com a verdade. Senador, o outro assunto que está bastante quente na pauta, sobre o qual gostaria de questionar o senhor, é sobre o PL da dosimetria no Senado. A gente começou falando disso no do início da nossa conversa, mas fomos caminhando para outros assuntos. O senador Esperidião Amin acabou de ser escolhido como relator e o presidente da CCJ, Otto Alencar, conversou com a nossa colunista Marcela Raal e disse que pretendia engavetar esse PL no Senado. O que o senhor pensa sobre essa movimentação? Olha, eu penso que não foi isso que nós combinamos quando Hugo Mota e Davi Alcolumbre eram os candidatos às presidências da Câmara e do Senado, respectivamente. Então, assim, uma situação que é mais uma prova de fadiga da nossa democracia, é mais uma prova de submissão do Legislativo ao Judiciário, mas o entendimento que foi feito, inclusive com a aquiescência do presidente Bolsonaro, foi o seguinte: olha, a gente hoje não tem os votos suficientes, há uma pressão externa ao Legislativo, vamos encarar a realidade, vamos votar a favor desse projeto, vamos continuar lutando pela pauta da anistia, porque pelo texto que a gente está entendendo, aí o cálculo que está sendo feito é que, exceto o presidente Bolsonaro e ali as pessoas próximas dele, todo o restante desses presos políticos inocentes, injustiçados, vão poder pelo menos voltar a conviver com as suas famílias, vão poder voltar a respirar o ar livre, para dar uma caminhada, abrir a cadeira de praia na calçada da sua casa e respirar ar fresco e conversar com as familiares de noite, tomando um chimarrão ou conversando sobre o Brasil, enquanto ele continua lá preso numa jaula, sofrendo tortura psicológica. Foi uma opção dele, Jair Bolsonaro, de nos conduzir dessa forma. Então, mais um gesto, você vê, né? Um gesto de uma pessoa que está do jeito que ele está, que eu tenho certeza que grande parte de quem está nos ouvindo ou quem vai ler essa entrevista tomaria uma decisão diferente, né? Seria egoísta, pensaria nele, e até nesse momento você vê a grandeza de Jair Bolsonaro de não pensar nele, né? Mais uma vez, como ele sempre fez, sempre pensou no Brasil, agora ele continua pensando nas pessoas que estão sofrendo assim como ele, mas se o preço é para essas pessoas poderem respirar um pouquinho de semi-liberdade, que é o que está sendo oferecido para elas, o custo seja eu continuar aqui sem liberdade, pode tocar o pau que eu aguento o tranco aqui e confio em Deus que mais cedo ou mais tarde eu também vou estar nas ruas fazendo o que eu gosto, que é abraçando o povo e ajudando a construir um projeto que vai tirar o Brasil desse cativeiro. Senador, já caminhando para no final da nossa entrevista, um assunto que é do passado, mas do qual não posso deixar de perguntar ao senhor. O senhor tem receio de que investigações às quais o senhor já respondeu, como o caso da rachadinha de compra de imóvel em Brasília, possam de alguma forma prejudicar a sua campanha no ano que vem? E caso eventualmente o senhor não seja eleito, o senhor tem algum receio de perder o foro privilegiado? Importante a sua pergunta, porque é mais uma oportunidade de eu falar sobre isso. Eu vou falar muito sobre isso sempre que for questionado, porque a verdade está do meu lado. É um assunto que já está arquivado há bastante tempo, não tem mais nada que se possa fazer com relação a isso. Fizeram a devassa na minha vida, o meu sigilo bancário, fiscal, tudo foi quebrado 11 anos para trás. Eu nunca vi na história do Brasil isso acontecer com ninguém, eu nunca tive absolutamente nada, uma linha contra a minha atuação enquanto pessoa pública. Em 16 anos que eu fui deputado estadual no Rio por 4 mandatos, bastou o presidente Bolsonaro se eleger para começar essa perseguição. Então a investigação que foi feita, da forma horrorosa que foi feita, com a exposição absurda, uma tentativa de aniquilar a minha imagem pública, o que mostrou? Mostrou que o meu patrimônio é compatível com a minha renda. As dezenas de pessoas que foram ouvidas e ali, né, induzidas a tentar falar alguma coisa para mim, todas elas sempre disseram que nunca participei de nada, nunca ofereci um cargo em troca de nada, nunca pedi dinheiro, nunca nada. Então, assim, esse processo foi o maior atestado de idoneidade que eu poderia ter. É um processo que foi arquivado já no Rio de Janeiro. Essa é uma página virada. Óbvio que vão tentar ficar
requentando isso, e ainda mais, né? Você vê quais foram os maiores escândalos de corrupção no Brasil. 2003, Mensalão, presidente Lula. 2007, Petrolão, presidente Lula. 2023, agora, roubo dos aposentados do INSS, presidente Lula. Quer dizer, o cara que os governos dele, em que são os maiores escândalos de corrupção, em que bilhões e bilhões de reais foram roubados do dinheiro do contribuinte, do dinheiro dos nossos impostos. E eu passei por um processo que eu nunca teve início um processo criminal contra Flávio Bolsonaro. Ao contrário da concorrência, do mal, que foi condenado em todas as instâncias, todo mundo falando, o cara falando que entregava dinheiro pro Lula na caixa de sapato dentro do avião no aeroporto em São Paulo. Quer dizer, bilhões e bilhões devolvidos por empresas e por pessoas físicas que confessaram os crimes, que diziam que o Lula era o chefe da quadrilha. Quer dizer, isso tudo é história. Ele conseguiu dar uma virada de chave, porque foi interessante em algum momento botar ele de volta no jogo político, né, para combater a ameaça à democracia que foi escolhida na época, que foi Jair Bolsonaro, que a gente sabe que ele não é ameaça à democracia coisa nenhuma. O Lula é uma ameaça à democracia, o Lula é quem corrompe as instituições, o Lula que é no governo dele em que aposentados são roubados, é o filho do Lula que é acusado de receber 300 mil reais de mesadinha do careca do INSS, é o filho do Lula que fugiu do país com medo desta investigação, e o filho do Bolsonaro está aqui, saindo da sua zona de conforto, querendo propor um projeto de resgate do Brasil.